Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós falaremos sobre o Banco Master. Muita gente já escreveu, já fez vídeos falando do Banco Master, mas eu não vi nenhum vídeo falando sobre a responsabilidade do auditor independente. Então esse vídeo tem a função de levantar esse tema. E o tema do vídeo é: qual é a responsabilidade da KPMG no caso do Banco Master? Golpe do Banco Master, passivo revela rombo bilionário. Então vamos entender um pouquinho o que aconteceu. O Banco Master era auditado pela Auditoria Independente KPMG, mas no contexto das investigações de fraude iniciadas no final de 2025 e início de 2026, outras entidades como Banco Central, a Polícia Federal e uma auditoria contratada pelo BRB, Machado e Meyer, com suporte da Kroll, passaram a apurar as operações do banco e as atividades de seu controlador, Darnel Vorcaro. Então, principais auditores e órgãos envolvidos agora, nesse momento de liquidação do banco: KPMG, Machado e Meyer, Banco Central, Polícia Federal e Comissão de Valores Mobiliários. O caso Master, Vorcaro diz à Polícia Federal que conversou com Ibanez sobre a venda ao BRB e reforça a rede de contatos políticos. Então a gente tem aí muita coisa para ser vista, para ser identificada, e vamos torcer para que as pessoas que tenham tido perdas possam ter esses valores recuperados. Então, como eu falei, a KPMG é a auditoria independente que auditava as demonstrações contábeis do Banco Master e suas coligadas. E aqui está o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras de 2024, tá? Dezembro de 2024. E a intenção da auditoria é gerar uma razoável segurança para os interessados nas demonstrações contábeis: governo, investidores, clientes, parceiros e entidades de controle como o Banco Central e CVM. E aí, logo no segundo parágrafo da opinião dos auditores, a KPMG diz o seguinte: em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Master em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercícios findos nessa data, de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. E a base da opinião, eles vêm descrevendo qual é a base para fazer a opinião, chega no momento em que começam a apresentar alguma ênfase, mas mesmo essa ênfase, eles destacam essa ênfase em relação à transação com o BRB. Eles destacam que nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. E os principais assuntos tratados pela auditoria: mensuração a valor de mercado dos fundos de investimentos. Então, depois de descrever aqui o que foi visto, e eles falam que, com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos listados, consideramos aceitável a mensuração a valor do mercado dos fundos de investimentos, das provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito. Eles descrevem aqui o que foi feito, quais os procedimentos, e também termina o texto: com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável a provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito. A mesma coisa em relação à avaliação da titularidade dos direitos creditórios e precatórios. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável a mensuração e a avaliação da titularidade dos direitos creditórios e precatórios. Também com relação a transações relacionadas aos investimentos em participações controladas e coligadas. Então, assim, todos os itens verificados, eles não mostram nada de relevante que pudesse indicar que o banco estava quebrado, né?
E aí, a responsabilidade do auditor. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras tomadas em conjunto estão livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrência de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar dentro de uma perspectiva razoável as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações. Então, ainda nessa parte de responsabilidade do auditor, concluímos sobre a adequação do uso pela administração da base contábil de continuidade operacional e com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do banco. Então, eles não detectaram nada que pudesse mostrar para a sociedade, para os interessados nas informações contábeis, de que, olha, o banco está para quebrar, ou o banco já está quebrado. Então, existem procedimentos muito rigorosos de auditoria. Isso não é feito de qualquer jeito, isso é algo extremamente técnico. Ou a KPMG é muito azarada e não detectou, e infelizmente, em alguns casos recentes de problemas desta natureza, a KPMG também era a auditoria do balanço, ok? Então a pergunta que se levanta: a KPMG pode ser acionada na justiça por alguém que teve perdas financeiras em razão da liquidação do Banco Master? Sim. A KPMG pode ser acionada na justiça e responsabilizada civilmente, o que implica indenizações, e administrativamente pela CVM no contexto da fraude do Banco Master. Ok? Então vamos continuar a pontos-chave sobre a responsabilidade da KPMG. Atestado de balanços fraudulentos, ditos como bons, precedentes em casos similares. A KPMG já foi condenada pelo STJ a pagar indenizações milionárias a investidores por omissão em fraudes bancárias, especificamente no caso do Banco BVA, onde também auditou as contas. Investigações estão em andamento e risco de ação civil pública é cabível aí, né? Então, a auditoria, ela pode realmente ser acionada na justiça por quem se sentir lesado. Lógico que, perante o juiz, ela vai ter que provar que executou todos os procedimentos de auditoria de acordo com as normas de auditoria, tanto nacionais como internacionais, e, lógico, também serão considerados peritos que participarão tanto pelo lado da justiça, peritos do juiz, quanto das partes envolvidas no processo. Caso ela consiga provar que fez tudo o que deveria, ela sairá ilesa dessa história. Caso ela não consiga provar que fez tudo exatamente como as normas estabelecem, ela sofrerá condenações, resultando em indenizações aí milionárias, né? O Banco Master já está sendo considerado como a maior fraude no mercado financeiro brasileiro de todos os tempos. Então vamos acompanhar, ok, pessoal? E aí, um outro ponto que eu me lembrei agora, e o contador do Banco Master? Eu afirmo para vocês sem medo nenhum do que eu estou dizendo. É impossível que algo aconteça em alguma empresa que o contador não tenha conhecimento. Porque as coisas estão no balanço, elas foram contabilizadas. Quem é que faz a contabilidade? Quem é o responsável? Quem assina pelas demonstrações contábeis, né? Então, acho que a Polícia Federal, Banco Central e CVM devem chamar, além de todas as pessoas já envolvidas, também a KPMG e o contador do Banco Master.
Ok, pessoal? Obrigado pelas visualizações dos vídeos desse canal. Até um próximo vídeo e abraços!